Romanos capítulo 9, versículo 1. Preste atenção na leitura para que tudo isso aqui faça sentido. Digo a verdade em Cristo, eu não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são de todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E ela não somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro, do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus, filhos do Deus vivo. Amém. Quando nós olhamos o capítulo 9, ele começa com Paulo gastando 5 versículos para dizer uma única coisa que ele poderia dizer simplesmente com uma frase. Ele leva 5 versículos para dizer algo muito simples. E o que Paulo está levando 5 versículos para dizer é: eu tenho dor o tempo inteiro, angústia que não acaba no meu coração e grande tristeza. Ele gasta 5 versículos para dizer isso. Eu tenho grande tristeza, não é tristeza, é grande tristeza. E não é uma dor que dói uma vez na semana. É dor incessante que não para de doer dentro da minha alma. A minha alma não para de doer. A minha alma não para de sentir dor. A tristeza é muito grande. No final do capítulo 8, antes de começar o capítulo 9, Paulo acaba de falar da certeza do amor de Deus. E é aquele texto que ele fala assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí ele diz assim: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
Nada nos separa do amor de Deus. É claro que a nossa comunhão com Deus, ela pode ter momentos em que ela é enfraquecida por causa de nós mesmos. Mas, mesmo nesses momentos, nós não somos separados do amor de Deus, quando nós estamos em Cristo Jesus. Não somos separados. E Ele acaba de dar uma certeza de que nós não precisamos temer quanto a sermos amados por Deus. E logo depois de falar e demorar um monte, e dar um monte de exemplo para dizer que nada nos separa do amor de Deus naquele Jesus, Ele poderia simplesmente terminar a carta falando de coisas alegres e dizer: eu estou explodindo de alegria, Cristo é o Senhor, Ele me uniu com o Pai, eu sou um com Deus. Gente, é motivo de alegria. Capítulo 8 é motivo de alegria, é o capítulo do Espírito. É o tempo inteiro, o Espírito está em nós somos filhos, o Espírito de adoção. Nós não somos mais escravos, não precisamos ter medo. Nada nos separa dessa verdade, dessa realidade. E aí ele começa o capítulo 9, gasta 5 versículos para dizer: eu tenho grande tristeza na minha alma e uma angústia que não para. É o tempo inteiro eu me sinto angustiado. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre aqueles que eu consigo trazer para Cristo. Eu não consigo controlar isso. Eu não consigo fazer com que pessoas estejam em Cristo e sejam participantes disso que eu acabei de dizer, que é uma grande glória. Eu tenho angústia incessante, uma grande tristeza, porque eu queria que todos os judeus fossem salvos. Eu sou judeu, eu cresci no meio deles. Eles me ensinaram a decorar o Antigo Testamento. Eu aprendi tudo sobre Jesus com eles. Paulo fala em Filipenses o tanto que ele aprendeu no meio da cultura judaica. Você vê em todas as cartas. Você vê em Atos, ele fala: eu cresci aos pés de Gamaliel, eu persegui a igreja. Paulo matou pessoas por amor aos judeus, por amor àqueles que o ensinaram, que o conduziram. E você faria muita coisa pelas pessoas que você ama. Você faria muita coisa pelas pessoas que te ensinaram a viver, que te ensinaram a andar, que te ensinaram a ganhar o seu pão, que te ensinaram a ideologia, a filosofia de vida. E apesar de Cristo ser a maior glória que Paulo poderia experimentar, ele diz: ao mesmo tempo que eu sou mais que vencedor, porque eu estou em Cristo que me ama, e nada pode me separar dessa glória. Ele pode dizer: eu tenho uma grande tristeza e uma incessante angústia no meu coração, porque eu não consigo fazer com que ninguém seja salvo. E eu queria tanto que o povo de Israel fosse salvo. Eu preferia ir para o inferno para sempre e ser eternamente condenado. Eu preferia ser considerado como anátema. Eu preferia ser maldito. Se eu conseguisse fazer essa troca para colocar dentro do céu todos os judeus que me amam tanto e que me abençoaram e que eu fiz parte da caminhada com eles. Eu sou um judeu. Se eu pudesse trocar com Deus, eu falaria: Deus, me manda para o inferno de morte eterna, mas salva esses judeus, porque eu os amo profundamente. E a grande angústia de Paulo eu não consigo fazer com que Deus decida alguma coisa, mas eu oro sem parar. Deus tem misericórdia deles. Paulo ama essas pessoas. Ele ama essas pessoas. E queridos, ao mesmo tempo que ele exalta a glória do Evangelho e a glória da soberania de Deus, ele também diz assim: eu não tenho poder diante disso. É tão glorioso poder receber esse presente de ser salvo mediante a fé por causa da graça em Cristo. Mas eu queria tanto poder fazer com que as pessoas que eu amo entendessem a Cristo. Queridos, Paulo se vê completamente impotente nesse momento. É um momento onde talvez ele revela a maior impotência dele em tudo que ele escreveu. Porque o capítulo 9 é o capítulo onde Paulo, de maneira mais explícita, vai expor a doutrina da eleição. E logo depois de dizer isso: eu queria tanto que essas pessoas fossem salvas. Eu tenho uma tristeza grande e incessante angústia no coração por causa delas. Alguns versículos depois ele começa a dizer assim: Deus salva quem Ele quiser e eu não posso fazer nada para mudar isso. Versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém odiei Esaú. Antes de Jacó e Esaú terem nascido, praticado bem ou mal, Deus já tinha decidido qual deles seria aquele que ia herdar
E aquele que ia herdar as promessas que Deus tinha feito para Abraão. Ele já sabia, ele já tinha escolhido quem ia ser. E Paulo começa a explicitar isso. E aí ele começa no versículo 14, o que nós vamos falar? Existe injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus é injusto se Ele não quiser salvar alguém que eu amo, de jeito nenhum. E ele começa a dizer assim, se Deus tem todo o poder, assim como o oleiro tem todo o poder diante de uma massa de argila, e ele pode pegar uma argila, e ele pode fazer um pinico com essa argila. E ele pode pegar uma outra argila, e ele pode fazer um lindo vaso. Se Deus escolheu algumas pessoas para serem pinico, para revelarem a ira dele, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. E se Deus escolheu algumas pessoas para serem um vaso bonito que vai ficar lá na sala, e que todo mundo vai chegar e admirar, Ele pode, porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. E o que Paulo começa a explicar aqui nesse texto é, eu me sinto humilhado diante disso. Eu me sinto completamente incapaz. E aí, como se não fosse suficiente, ele vai para o versículo 15 e ele começa a citar Moisés. Pois Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Moisés, eu salvo quem eu quiser. Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Você não vai me manipular. Eu sei o que eu quero fazer. Você não sabe. Eu existo desde sempre. Você tem 80 anos. Queridos, a primeira coisa que eu queria dizer aqui nessa noite, o meu objetivo nessa noite, através dessa palavra, é que Deus esmague seu coração. E Deus esmague o meu coração. Como o próprio profeta falou, assim como uma pedra esmiuça, assim como o martelo esmiuça a pedra. O meu objetivo nessa noite é que você se sinta completamente desconstruído e desmontado diante da grandeza, da glória de Deus e da sua impotência. Nós precisamos entender que Deus não tem obrigação de fazer nada. Deus não tem obrigação de fazer nada. Ele não tem um compromisso maior do que o compromisso com a sua própria glória. Deus é livre. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele não precisa fazer o que a igreja quer, ou o que você espera que Ele faça. Deus é completamente livre na sua vontade. Presta atenção, em nome de Jesus. O Evangelho não é tanto a boa notícia de que Deus está simplesmente comprometido com você. O Evangelho não é tanto a boa notícia de que Deus está imutavelmente comprometido com aqueles que Ele faz crer em Jesus. Mas o Evangelho é, de maneira completa, a boa notícia de que Ele ainda está comprometido com a sua santidade e Ele te convida para se comprometer com a sua santidade. Existe uma grande diferença nisso. O Evangelho não é Deus está comprometido com você. O Evangelho é Deus está comprometido com você para te conduzir a um comprometimento com a glória dele. Porque em primeiro lugar Deus está comprometido com a sua própria glória. Ele é livre, Ele não tem obrigação de fazer nada que você queira, que você espere, que você chore. Deus faz o que Ele quiser. Ninguém manipula Deus. Muitas pessoas que são da igreja, elas acham que têm o controle de Deus. Quantas vezes nós achamos que nós tínhamos o controle de Deus? E é por isso que você orou tanto. Porque você achou que você tinha o controle de Deus. Por isso que você jejuou tanto. É por isso que você leu tanto, você foi tanto no culto. Por isso que você se submeteu tanto, você foi tão honesto. Sabe por quê? Porque você queria que Deus cumprisse algum propósito do seu coração. Você achou que tinha o controle de Deus. Então você pensou que se você fizesse um monte de coisa, você ia conduzir Deus, você ia inclinar Deus para fazer o seu desejo. E talvez muitas pessoas se descobrissem que elas não estão levando Deus a lugar nenhum, elas deixariam completamente o cristianismo.
Porque eu quero dizer para você aqui hoje que você não está com a sua devoção conduzindo Deus a lugar algum. Você não está levando Deus para lugar nenhum. Se você achava que estava levando Deus para algum lugar, para dar uma forcinha para os teus projetos, para os teus planos, eu preciso dizer para você, Deus não está sendo movido por você. Porque Deus não se deixa manipular por ninguém. Deus não está indo a lugar nenhum que nós o tenhamos dito para Ele. Deus não está indo para lugar nenhum que nós tenhamos dito que Ele deve ir. Ele está indo para onde Ele sempre esteve, para onde Ele quer. Jesus deixa isso muito claro na conversa com Nicodemos. Ele diz assim, o Espírito Santo ele é livre, ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Ninguém entende. Deus é misterioso em seus caminhos. Olha com profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Ele é insondável. Quem conhece Deus? Quem sabe o que Ele vai fazer? Quem sabe para onde Ele vai? O que Ele tem planejado para mim e para você? Quem sabe o que Deus tem planejado para essa igreja? Quem sabe amanhã, no dia de amanhã, segunda-feira, dia 21, dia 22 de junho de 2005, 2015. Eu estou no tempo. Quem sabe amanhã, dia 22 de junho de 2015, a República cumpriu todo o seu propósito na história da humanidade. E todos nós morremos. Ou cada um vai para um lugar e para uma igreja diferente e Deus fala, acabou. Para isso que serviu. É para durar 4 anos. Nada de mudar de estrutura física, nada de virar uma igreja grande, nada de ser uma igreja com 1 milhão de membros, igual eu sempre quis. Nada disso. A igreja nunca ficou rica. Durante os 4 anos de existência, ela dependeu de ajuda financeira da igreja mãe. Ela foi a maior parte da sua existência formada por jovens. Tinha gente que visitava de outro lugar. Acabou. É para isso que serviu. Deus pode fazer isso, querido. Porque Ele faz o que Ele quiser. Nós não sabemos o que Ele vai fazer. Você não sabe e eu não sei. Quem nós estamos achando que nós somos? Como que nós estamos dizendo com tanta certeza que nós sabemos por onde nós vamos? Qual que é o caminho da nossa vida? Você não sabe se você vai levantar e sair daqui hoje, ou você vai ter um ataque e vai morrer, hein? Como a nossa certeza das coisas que não são certas revela a nossa soberba diante de Deus. Porque Ele é quem define como a história vai ser escrita, não a nossa força de vontade. Como o próprio texto diz, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem apraz. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus vai fazer o que Ele quiser. Nós temos que entender que Deus não é o perdido da história. E que nós temos que mostrar para Deus o caminho que Ele tem que seguir. Nós é que somos os perdidos. Deus nunca esteve perdido. Ele nunca precisou de um palpite teu. Nem de um palpite da tua oração para saber o que é o melhor para a sua vida ou o melhor para a vida da igreja. Ele nunca precisou de um palpite meu para saber o que era melhor pregar no domingo. Deus não precisa de nós, queridos. Os perdidos não somos nós, não é Deus que é o perdido da história. E se você descobrisse agora, nesse momento, que Deus não vai realizar nenhum dos teus planos e dos teus sonhos, dos sonhos que você tem tido. Se você descobrisse agora que esses projetos que você tem almejado, intercedido, jejuado e clamado, Deus não vai realizar nenhum deles. Em que ia consistir o seu Evangelho? No que consiste o seu Evangelho? Num Deus que cumpre as coisas que você está tentando conduzir Ele para fazer? Queridos, o Evangelho não tem a ver com algo que Deus vai fazer, ou que Ele tem que fazer, ou que você espera que Ele faça. O Evangelho tem a ver com algo que Ele já fez. E para o resto da nossa existência, nós temos que glorificar o nome dEle por causa daquilo que Ele fez em Cristo. E Ele não tem obrigação nenhuma de realizar os sonhos que nós temos. Nenhuma. Deus é livre. Deus não vai fazer o que você deseja, a não ser
que Ele tenha te ensinado a desejar as mesmas coisas que Ele. Deus é livre. E o seu compromisso é consigo mesmo. Essa é a primeira lição desse texto que eu quero compartilhar com você. Deus é livre. Ele vai salvar quem Ele quiser. E Ele vai cumprir os propósitos que Ele quiser. E os planos que Ele quiser. No jeito que Ele quiser. Na hora que Ele quiser. Com as pessoas que Ele quiser. Te conduzindo no estado físico, mental e emocional que Ele quiser te conduzir. Deus é totalmente livre. Versículo 14 diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Está entendendo isso? Em nome de Jesus. Deus não está amarrado aos teus planos. E nem está amarrado ao teu lindo projeto de vida. A igreja, por mais que seja a noiva dele, presta atenção aqui em nome de Jesus, porque aqui está incutindo princípio bíblico. A igreja, por mais que seja profundamente amada pelo Senhor Jesus Cristo, e por mais que seja aquela pela qual Ele veio morrer e resgatar, ela não controla Deus, porque o cabeça da relação é Jesus, assim como deveria ser nos casamentos. A igreja, por mais que seja profundamente amada pelo Senhor, ela não controla o Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para ela. E é assim que a gente precisa aprender a desenvolver e exercer toda a autoridade. É revelando todo o amor que nós temos por aqueles que nós lideramos. Mas quem dá a direção somos nós, porque quem recebeu a autoridade para liderar é aquele que recebeu, e não é aquele que é liderado. O amor tem que andar junto com a submissão. Deus nos ama profundamente, no entanto Ele não faz as nossas vontades, Ele faz a vontade dEle. Sempre foi assim e sempre vai ser. Então o grande amor de Deus está no fato de que Ele é obstinado, inflexível, imutável, totalmente decidido, convicto. E então Ele nos ensina a desejar as coisas nas quais Ele não vai mudar jamais. Então não é Deus se comprometendo com a gente. É Deus se comprometendo com a gente para nos ensinar a nos comprometer com aquilo que nunca vai mudar, que são os seus decretos eternos. Que são os planos que Ele tem desde a eternidade para mim e para você. A igreja não controla Deus, ela nunca saberá tudo que Deus quer, embora Ele mostre sempre parte da sua vontade. A nossa dependência ainda é completa de Deus, e não importa o quanto saibamos sobre Ele. Salmo 115, verso 3 fala assim para nós: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Acabou o versículo, não tem segunda parte B, vírgula, é ponto final. No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como Ele quer. E Ele faz o que Ele quiser, ninguém manda nele. Cara, Deus é livre. Ele faz o que Ele quiser. Ele pode passar por aqui por 2 segundos e entrar na outra casa ali, Ele pode visitar o terreiro lá, e começar a se revelar dentro do terreiro lá, e o povo começa a chorar e entender Jesus, ninguém está falando de Jesus. Deus vai fazer o que Ele quiser, onde Ele quiser, tocar quem Ele quiser, salvar quem Ele quiser. É isso que a eleição diz, é isso que a profecia de Oséias diz, versículo 25: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada que não era amada. Você sabe que Oséias casou com a prostituta para poder revelar o tamanho da prostituição do povo. E o que Deus diz para Oséias é: olha só, gente, presta atenção, porque essa prostituta aqui que não é nada, eu vou dizer que ela é meu povo, e ninguém pode me impedir, porque eu faço o que eu quero. E eu vou chamar ela de virgem ainda, porque eu sou Deus, eu faço o que eu querer. Versículo 26, e no lugar que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Ao mesmo tempo que nós não podemos conduzir Deus para salvar quem a gente quer, e ao mesmo tempo que a gente seja comprometido, por causa da grande comissão de Jesus, a pregar o Evangelho para toda criatura, Deus não salva quem a gente quer, e Ele salva a gente que a gente não quer também.
Deus não só não salva quem a gente quer, mas Deus também salva quem a gente não queria. Porque a gente nunca pensou que Ele poderia fazer. Porque Ele faz o que Ele quer, queridos. Abre a sua cabeça em nome de Jesus e deixa Deus sair dessa caixa aí. Segunda coisa. Deus ama andar com pessoas livres. Primeira coisa, Deus é livre. Segunda coisa, Deus ama andar com pessoas livres. O Salmo diz assim: o coração quebrantado e o espírito contrito não desprezarás ao Senhor. Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus parece que gosta de gente livre. Deus é livre, primeira coisa. Segunda coisa, Deus gosta de andar com gente livre. Ele gosta de andar com gente que é livre, gente assim. Gente que não está presa a nada, que não está amarrada a nada, que não está amarrada a projeto, que não está amarrada a gente, que não está amarrada a coisa, a lugar, a carro, a faculdade, a sonho, a dinheiro. Ele gosta de gente que não está presa a nada, porque coração quebrantado e humildade significa isso. Gente quebrantada e gente humilde é gente que Deus gosta de ter sempre do lado dele. Você não ia gostar de pegar 12 horas de estrada com uma pessoa chata. Imagina. Deus também não. Mas os chatos para Deus são os que só sabem falar de si mesmos e dos seus projetos e de como são legais e de como a sua vida são sem graça. Gente chata para Deus é gente que é escrava. É gente que é cheia de mania, cheia de vaidade. Não, eu gosto assim. Se não for assim, comigo não dá certo. É gente cheia de coisinha, cheia de tique. Vamos lá no lugar? Ah, mas quem que vai? Cara, Deus não anda com esses caras, velho. Pelo amor de Deus. Deus falou, eu tô aqui. Tô aqui. Quem mais que você quer que vai junto? Gente quebrantada é gente que sabe falar de coisas realmente legais. O humilde e contrito é aquele que foi contrito, quebrado, quebrantado nos seus próprios planos. Presta atenção no que eu vou dizer. A vida do quebrantado, ela é cercada de uma incerteza constante. O humilhado, contrito e quebrantado, ele tem os seus planos quebrados. Ele não tem só o seu coração humilhado, quebrado. Ele é quebrado em toda a sua autoconfiança e segurança. Por isso que ele é quebrado. Porque ele não tem segurança de si mesmo. E ele não tem segurança dos seus próprios planos. A vida de um humilde, de alguém quebrantado, é uma vida que é cercada de uma incerteza diária. Eu não sei o que vai acontecer. Eu simplesmente não sei o que vai acontecer. Talvez seja por isso que algumas vezes nos evangelhos os discípulos falam assim: Jesus, vamos para cá. E Jesus fala, não está na hora. E passa 2 minutos, Jesus fala, vamos para lá. Aí os caras, Jesus, você é louco, qual que é? Talvez Jesus estava esperando Deus falar, é para ir para lá. Mas a vida de alguém humilde é uma vida cercada de incerteza constante. Eu lembro pelo menos disso nas bodas de Caná. E no outro momento lá que o pessoal subiu para Jerusalém. Então, Maria chega para Jesus, meu filho, vamos transformar esse negócio aqui, faz alguma coisa, porque eu estava organizando esse casamento. É muito provável que Maria fosse alguém que ajudasse a organizar o casamento. Então, meu filho, faça alguma coisa, porque acabou o vinho bom da festa. E aí Jesus chega e fala assim, não tem nada a ver com você, vaze. Não foi de maneira desrespeitosa que Jesus falou. Mas o grego usado ali não é assim. Não existe uma palavra exatamente igual em português, mas a tradução revista atualizada é boa, porque ela diz assim: que tenha contigo mulher. É isso mesmo, mais ou menos isso. Jesus é mulher. Eu não sou cerimonial desse casamento aqui, eu vim salvar a humanidade. Então, essa missão é tua. Tá ligado? É isso que ele fala para ela. Por quê? Porque Deus não falou para ele ir. Ele falou, ó, que tenha contigo, mulher. Essa parada aí é tua. Deus é livre.
Está entendendo? Que muitas vezes quando você vai orar é assim que Jesus responde. Maria podia virar assim: mas eu te criei, Jesus. Você nasceu de mim, Jesus. Doeu, viu? E Jesus: eu sei o que eu sou, eu sou o que eu sou, e eu estou fazendo o que eu quero aqui, o que o Pai quer. Não me veio. Quantas vezes nós achamos que Deus tem que fazer o que a gente quer pelo tanto de coisa que a gente já fez pelo Evangelho? Tem uma música do Livres para Adorar que fala assim: praticar a tua verdade não faz de mim um justo. Alguma coisa assim. E é verdade. Praticar a verdade, praticar a vontade de Deus não faz de mim um justo. A única coisa que faz a gente justo é o sangue de Jesus. Praticar as coisas certas não faz a gente ter direitos que Deus nunca prometeu que a gente teria. Outro momento que acontece isso com Jesus é que Jesus está lá e os discípulos falam assim: vamos subir para Jerusalém, está tendo festa. Se o Senhor quer ser conhecido, o Senhor tem que ir onde está a galera. Vamos para a muvuca. Jesus fala assim: não chegou a minha hora ainda. Aí os caras vão, passa 10 minutos, Jesus vai sozinho. Gente livre é gente quebrantada. Os seus planos são quebrantados. Nós podemos fazer planos para o dia a dia. E eu quero te convocar a planejar a sua vida. Eu quero te convocar a planejar a sua semana, programar, cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, programar ir no médico, fazer um check-up, estão precisando, programar, ler a Bíblia todo dia, programar ter um momento de orar. Eu quero te convidar para isso. Você precisa se programar, você precisa se organizar. No entanto, você não tem certeza de nada que vai acontecer. Jesus vivia desse jeito. Porque o quebrantado tem os seus planos quebrados. Por quê? Porque ele sabe que Deus é livre. E Deus não está preocupado com os nossos planos pessoais. Então o quebrantado, ele mesmo planeja, mas ele não vive apegado a esses planos. Porque aí ele vive para quê então? Queridos, se nós não vamos viver para os nossos projetos, se nós não vamos viver para as coisas que nós almejamos desde a nossa infância, para os nossos sonhos, para aquele projeto da casa, ou da profissão, ou o casamento, a gente não vai viver para isso. A gente consegue ter tempo para viver para uma relação. Se eu não estou louco tentando conquistar as coisas, eu consigo ter tempo para viver para uma relação com Ele. E não me relacionar com Ele para que Ele viva os meus projetos. Mas na hora que eu viro a mesa, eu jogo todos os papéis no chão dos meus projetos, eu estou deixando Ele ser o centro da minha existência. Atos 1:8. Os apóstolos chegam assim: Jesus, quando que o Senhor vai restaurar o reino? É agora? Que o Senhor vai vir sentar no trono e nós vamos acabar com essa palhaçada toda, o Senhor vai ser o rei de Israel e nós vamos ser aí os conservos e nós vamos estar aí, vamos ser os nobres do reino. Quando que o Senhor vai chegar, Jesus, com a coroa e vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus chega e fala assim: a vocês não compete compreender tempos e eras, mas deixa eu falar uma coisa: o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Os caras estão focando em programação. Eles estão falando assim: o que vai acontecer? O Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, o que nós vamos fazer? Jesus fala assim: não interessa. Não interessa o que vai acontecer, o que vocês vão fazer. Interessa uma coisa: o Espírito vai vir. Jesus está falando: para de pensar nos seus planos, para de fazer planos. Foca na pessoa. Foca no relacionamento, na dependência. Ninguém sabe a hora, nem o momento. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você que é casado não sabe o que vai acontecer com você. Até quando você vai ficar casado? Você não sabe se o seu cônjuge vai ser fiel ou não. Você não sabe se a sua família vai durar. Você não sabe se os seus filhos vão viver. Você não sabe o que vai acontecer com essa igreja. Você não sabe o que vai acontecer com o seu emprego. Você pode chegar amanhã e ser demitido. E Deus gosta de andar com gente que considera todas essas possibilidades e que é livre. Porque ser livre da concretização dos seus projetos é viver rendido. Pode fazer, Deus, o que o Senhor quiser. Deus é livre, Ele gosta de andar com gente livre. Gente quebrantada é livre. O quebrantado quer o que Deus quer. Por isso ele não vive ansioso. Ele não está preocupado com o que vai acontecer. Uma coisa ele sabe: Deus é livre. E Ele não está preocupado com a minha vontade. Nem eu posso fazê-lo mudar de ideia. Mas eu posso aprender a me juntar a Ele para ter os mesmos projetos que Ele.
E uma coisa está certa, eles vão se cumprir. Quando os meus projetos se tornarem os projetos de Deus, eu nunca mais vou me sentir ansioso na minha vida inteira. Porque a ansiedade é a minha preocupação de que os meus planos deem certo ou deem errado. O quebrantado é livre, ele não é ansioso, ele se rende e ele sabe o que Deus quer vai acontecer. Então ele tira todos os planejamentos da mesa, toda a planta, toda aquela coisa toda que ele escreveu para os seus próximos 20 anos ou para os seus próximos 20 minutos e ele tenta se juntar. Ele vive a sua vida tentando fazer uma única coisa, se conformar aos projetos, os propósitos eternos de Deus. Ele quer ser um com Deus, ele quer viver o que Deus planejou. Ele é livre. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não tem por que ficar ansioso. Vai acontecer. Sabe quando nós ficamos ansiosos? Quando nós estamos em dúvida se o que Deus quer vai acontecer ou o que nós estamos achando que é bom vai acontecer. Aí nós ficamos ansiosos e tomados de confusão. Quando nós vivemos quebrantados, nós não temos confusão na nossa história. Nós vivemos em paz. Eu estou rendido, estou quebrantado. Agora quando eu não estou totalmente rendido, quebrantado, livre das minhas próprias vontades, então eu fico tentando conduzir Deus para algum lugar e tentando conduzir as pessoas para algum lugar. Deus gosta desse tipo de gente. E é incrível pensar que aquilo que Deus gosta de uma pessoa é Ele mesmo que dá para ela. Deus é livre e faz o que Ele quiser. E Ele gosta de andar com gente livre também. Gente que não está amarrada a projeto, a pessoa, a igreja, a emprego, nada. Gente que não está amarrada a nada nem ninguém. Gente livre. E é incrível pensar que é Deus é quem pode fazer uma pessoa ser do tipo que Ele gosta. Romanos capítulo 9, versículo 18. Logo tem Ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus tem o poder de transformar seus inimigos em seus amigos. Provérbios 21. O coração do rei está na mão do Senhor e Ele inclina para onde Ele quer, segundo lhe apraz. O coração do rei está na mão do Senhor e Ele inclina para onde Ele quiser. O próprio Paulo acabou de citar o faraó. O coração do faraó está na mão de Deus para ele inclinar para onde ele quiser, na hora que ele quiser, para fazer o que ele quiser. Deus tem misericórdia de quem quer e Ele também endurece quem Ele quer. Lamento aqueles que gostam do livre-arbítrio. Não existe. Deus pode pegar um coração duro e amolecer. E aqui entenda uma coisa. Em nome de Jesus, abre o seu coração. George Whitefield falou algo que eu concordo plenamente com ele. Ele diz assim: quem não crer na doutrina da eleição pode até ser um bom cristão, mas jamais será perfeitamente humilde. Nada humilha mais o crente do que a eleição. Cara, se você não acredita nisso, de que Deus salva quem Ele quer, que Deus leva para o céu quem Ele quer, que Ele elege quem Ele quer, segundo está esse texto aqui que a gente acabou de ler. Se você não acredita nisso, você pode até ser um bom crente, mas eu vou dizer para você, a humildade nunca vai ser perfeitamente aplicada na sua vida. Porque nada te humilha mais do que fazer você saber que você não tem controle nenhum sobre a sua história, e nem sobre a história de ninguém. Você não tem controle de nada. Deus tem o controle de tudo. E aí você começa a pensar, então por que Ele me escolheu? Por que eu sou salvo? Por que eu creio nele? E você vai descendo, você vai descendo, você vai descendo. E a cada momento que você reflete mais sobre isso, você se sente mais humilhado e mais quebrado. Porque você pensa, eu não escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. Eu não fiz nada para merecer isso. Ele quis de livre e espontânea vontade. Por que, Senhor, que o Senhor me escolheu? Essa é a angústia do apóstolo Paulo. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Final do capítulo 8, começo do capítulo 9. Eu tenho grande tristeza e incessante angústia no meu coração, porque eu não controlo nada. Deus tem o controle de todas as coisas. Ao mesmo tempo que isso me angustia, isso me coloca no meu lugar. Isso me humilha e isso me torna apto para ser um daqueles que Deus gosta de andar junto. Porque Deus gosta de andar junto daqueles que são livres. Livres da ilusão de que controlam alguma coisa nas suas vidas ou na vida das pessoas à sua volta.
ou na igreja que congregam, ou no seu casamento ou em qualquer lugar. Queridos, nós não controlamos nada. Eu não controlo ninguém aqui. Às vezes até em aconselhamento com algumas pessoas, as pessoas vêm falar: pastor, estou louco de vontade de fazer isso. Ou então quando a pessoa fala: estou louco de vontade de largar tudo, eu pergunto: por que você não larga então? Vai! Eu não tenho poder de controlar ninguém. Eu não quero que você ande com Jesus porque você gosta de mim. Agora eu sei que quando Deus quer quebrar alguém, eu sei que quando Ele quer derramar graça sobre alguém, que quando Deus quer inclinar o coração de alguém, ninguém consegue escapar. Quem jamais resistiu à sua vontade? O apóstolo Paulo diz, versículo 19: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo modo, do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos? O que nós vamos dizer? Ninguém consegue resistir a Deus. E quando nós somos tomados dessa revelação, dessa consciência, desse entendimento, nós somos jogados de cara no chão, onde é o nosso lugar. Nós somos humilhados, o peso e o fardo saem das nossas costas. Queridos, e isso precisa ser até em relação ao nosso pecado. O que nos liberta do pecado é a consciência de que nós estamos debaixo da graça. O que nos liberta do pecado é saber que nem nós mesmos conseguimos nos libertar do nosso pecado, mas que Ele pode. Isso nos coloca de joelhos humilhados. Isso nos coloca prostrados em atitude de oração. Terceira coisa, quando Deus quer transformar alguém em seu amigo, Ele dá humildade para essa pessoa. Quando Deus quer transformar alguém em seu amigo, Ele dá humildade para essa pessoa. Você lê o versículo 14, e ele parece outros versículos que Paulo escreveu, porque ele diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Quantas vezes Paulo, escrevendo as cartas, ele fala assim, ele começa a fazer essa retórica, esse jogo de pergunta e resposta. Porque Paulo começa a revelar a profundidade da sabedoria de Deus, e a profundidade da sabedoria, do conhecimento das coisas espirituais, começam geralmente a dar nó na nossa cabeça. E aí Paulo falou assim: então Deus é injusto se Ele salva uns e não salva outros? De jeito nenhum. Na mensagem está escrito assim: então você pergunta, como pode Deus nos culpar por qualquer coisa, se Ele está no controle de tudo? Se as grandes decisões já foram tomadas? Que temos nós com isso? Calma. Quem você pensa que é para argumentar com Deus? Queridos, nada nos humilha mais do que nós termos a certeza de que nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida e sobre a vida de ninguém. E quando nós somos humilhados por esse fato, por essa verdade, por essa realidade, Deus começa a construir humildade em nós. E essa igreja aqui precisa crescer em humilhação. A República precisa crescer em humildade. A República tem andado soberba. E eu me incluo dentro disso. A República tem andado com orgulho dentro do seu coração, achando que conduz Deus para onde quer. Achando que porque já recebeu um monte de coisa de Deus, pode tomar o rumo da sua vida que quiser. Queridos, não importa o quanto Deus derrama sobre nós, continuamos sendo totalmente dependentes dEle. E precisamos sujeitar todo o nosso projeto para Ele. E precisamos perguntar para Ele todo dia o que Ele tem para nós. Não importa o quanto nós tenhamos recebido do Espírito de Deus. Não importa o quanto Deus tenha me usado. Eu continuo completamente dependente dEle. E Ele pode fazer o que quiser comigo, o que quiser com essa igreja, o que quiser com a tua saúde. Não se ensoberbeça pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. O sentimento recorrente no meu coração como pastor dessa igreja é que parece que Deus tem chamado algumas pessoas aqui para algumas ações de sacrifício claras. E Deus tem dito: você precisa sacrificar isso. Você precisa parar de ser preguiçoso. Você precisa parar de ser preguiçosa em coisas pequenas, queridos. Porque é nas coisas pequenas que nós honramos o Senhor. Desonramos o Senhor nas coisas pequenas. Nós falamos assim: não, dá um tempo aqui, eu trabalho a semana inteira. Domingo de manhã eu vou dormir. É o dia do Senhor ou é a noite do Senhor? Fala para mim o que a Bíblia diz. Domingo é o dia do Senhor ou é a noite do Senhor? Depois das 6 é a noite do Senhor. Queridos, essas coisas pequenas revelam a nossa arrogância. Algumas pessoas pensam
assim, minha vida está muito pesada, eu faço muita coisa na igreja. Eu estou em ministério aqui, ali, eu não tenho muito tempo para orar. É muito difícil também, eu não quero impor sobre mim esse fardo. Deixa eu dizer para você, não importa o quanto você acha difícil, você precisa sofrer pelas coisas que Ele disse que você tem que sofrer. Você tem que participar da comunhão dos seus sofrimentos. E se você acha que é um sofrimento em uma vida de oração, você precisa sofrer com isso. A nossa soberba é revelada nessas coisas, queridos. Nós não temos autonomia. Presta atenção o que diz Salmo 138, versículo 6. Ouça bem. Embora o Senhor seja excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. Você pode ser um filho soberbo, e Deus pode te conhecer de longe. Você não tem intimidade com Ele e não conhece as profundezas dele, porque a soberba do seu coração te afasta da comunhão com Ele. Para Deus nos dar humildade, Ele quebra o nosso orgulho. Andrew Murray diz assim: a verdade é esta: o orgulho deve morrer em você, ou nada do céu pode viver em você. E uma das principais maneiras de Deus quebrar o nosso orgulho, se Deus nos escolheu para sermos dele, é Ele negar muitas vezes os nossos pedidos de oração. Quantas vezes eu já briguei com Deus pelas coisas que eu tanto orei. Eu lembro de uma vez que eu estava dentro do quartinho da salinha, há uns 8 anos atrás, orando na salinha do computador. E eu estava indignado com Deus. E eu blasfemei contra Deus dentro daquele quarto. E eu insultei Deus. Porque eu falei assim: você não vem falar comigo. Olha o tanto que eu estou pedindo. Olha o tanto que eu estou orando. Olha tudo que eu estou fazendo. Olha o tanto que eu estou jejuando, me sacrificando e pedindo: vem aqui. E você não faz nada. Você não faz nada. Eu comecei a brigar com Deus, insultar Deus. Um momento depois Deus falou comigo da minha arrogância, e aí eu pedi perdão para Ele por tudo que eu tinha dito para Ele, e por causa do meu coração. Se Deus quer nos humilhar, Ele não vai nos conceder muitos dos nossos pedidos. Ele não vai responder às nossas orações, para que a gente entenda que nós não o temos, para que a gente entenda que nós não o controlamos, para que a gente entenda que nós não o induzimos a nada. Nós não manipulamos Deus. Deus frustra as tuas orações egoístas para que você aprenda a se submeter a Ele antes mesmo de pedir alguma coisa e decidir no teu coração pelo que irá lutar. Deus espera condescendência. Para Deus começar a responder nossas orações, nós precisamos aprender a orar como Ele deseja. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim, escute: essa é a confiança que temos para com Ele. Essa é a confiança. Nós temos confiança com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus vai responder as suas orações quando você aprender a orar o que Ele quer. Veja, tudo é Deus tentando abrir os teus olhos que a tua própria vontade não é a melhor. E Ele não tem compromisso com a tua vontade, com a minha vontade. Tudo é em volta disso. Tudo é em volta disso. E que o teu conceito de descanso e o teu desejo de descansar quando você está cansado do seu trabalho não é o conceito de Deus de descanso. É por isso que depois de um dia de trabalho, Deus ainda espera que você pela segunda vez se feche no seu quarto e tenha um encontro com Ele. Porque antes do dia começar você já teve. Senhor, estou cansado. O conceito de descanso de Deus é diferente do teu. Você nunca vai convencer Deus de que dormir é melhor do que ficar com Ele, quando a sua vida está um caos. Queridos, nós somos chamados a nos movimentarmos e sairmos do nosso lugar de conforto. Deus não está comprometido com os nossos projetos. Ele está tentando abrir os nossos olhos e nos conduzir para que nós venhamos a nos comprometer com os projetos dEle e com o estilo de vida dEle, com os sonhos que Ele tem para nós. Eu fiz isso uma vez no namoro. Sabia que não devia namorar.
Depois que comecei, falei, Deus, agora o Senhor abençoe, eu vou orar bastante, quem sabe o Senhor muda de ideia. O Senhor não mudou. E ali Ele me deu certeza, de novo, do que eu já sabia. Eu não vou mudar de ideia. Eu sei o que eu quero para você. Eu sei o que eu planejei para você. O único que não está resolvido é você. Mas eu quero dizer, você vai andar comigo, vai ser do meu jeito. Porque eu te amo demais para te entregar os teus próprios projetos. E eu te amo demais para não manifestar a minha glória para você. Existe maior prova de amor do que Deus revelar a sua intimidade para nós. E Ele não faz isso com quem é soberbo, então Ele quer nos quebrar. Antes de Deus responder as nossas orações, Ele quer que nós venhamos a responder as orações dEle. Antes de Deus responder as suas orações, Ele quer que você responda as dEle. A humildade é o poder que Deus nos dá para responder. Humildade é um poder. É o poder que Deus nos dá. É a capacidade que Deus nos dá para a gente se reprovar e deixar aquilo que nós somos e abraçar aquilo que Ele preparou para nós. Quando Deus nos faz humildes, nós conseguimos fazer o que Ele nos pede. Nós conseguimos nos arrepender, conseguimos amá-lo. A gente sai, preste muita atenção, a gente sai de uma relação de paternalismo para ir para uma relação de paternidade. Presta atenção nisso aqui. Quando Deus faz-nos humildes, nós saímos de uma relação de paternalismo, onde nós somos estáticos, filhos estáticos, paralisados, totalmente quietos, mortos, que não reagem a nada. E um pai que dá tudo o tempo inteiro. Não existe relação nenhuma. Só existe o dar, só existe o dar, só existe o dar. Isso é paternalismo. Deus, quando Ele gera humildade em nós, nos humilha. Ele nos tira de uma relação de paternalismo, onde nós somos estáticos, e nos leva para uma relação de paternidade, onde nós somos íntimos, onde nós interagimos, onde nós respondemos, onde não só Ele faz, mas nós fazemos também, em resposta àquilo que Ele tem feito a nós. Muitas pessoas acham que a soberania de Deus funciona desse jeito. E Deus vai fazer tudo, eu não vou fazer nada. Isso não é paternidade, isso é paternalismo, isso é demoníaco. Quando nós achamos que Deus vai fazer até aquilo que nós deveríamos fazer, nós estamos completamente enganados. O que Deus vai fazer é a parte dele. E o que Ele vai fazer conosco é nos capacitar para a gente fazer a nossa. Isso é uma relação de paternidade, uma relação de amizade. No paternalismo, tudo acontece como eu quero e eu estou em paz enquanto a minha vontade se concretiza. Isso não é adoção. Isso aí é assistencialismo. Quando você chega lá e dá uma cesta básica para o mendigo que está na 15, existe uma relação paternal nisso aí? Não existe relação nenhuma. Eu chego e jogo para você e vou embora. Agora, quando eu chego e divido algo com você, e você se emociona e responde, e você interage comigo, e você fala assim, eu estou grato pelo que você fez, eu quero viver contigo, eu quero te conhecer. Aí você tem uma relação. Então a soberania de Deus, em tudo que nós falamos aqui, não é algo onde Deus faz tudo e nós não fazemos nada, porque isso não é graça, isso é desgraça. A graça é quando Deus faz tudo que Ele sonhou para nós e Ele derrama em nós a capacidade de nos juntarmos a Ele, abandonando tudo que nós tínhamos planejado. E a soberania dEle é o fato que Ele nos conduz para realizar aquilo que Ele mesmo sonhou para nós. A paternidade, na paternidade Deus está agindo e eu tenho paz, enquanto as coisas que eu não quero acontecem. Presta atenção, são duas coisas muito diferentes. O paternalismo é, o que eu quero acontece e eu estou em paz. A paternidade é, o que eu não quero acontece e eu estou em paz. O paternalismo é, o que eu quero acontece e isso não me incomoda. A paternidade é, o que Deus quer acontece e o que eu quero não acontece, mas eu estou em paz. Eu me satisfaço na relação e no cumprimento da vontade dele para mim. Nos dois existe paz. Quem recebeu humildade, quem foi quebrantado, quem se tornou livre, está pronto para andar com Deus. E essa pessoa que recebeu a paternidade santa de Deus, que foi o coração quebrantado, ela é uma pessoa madura na fé, e ela sabe esperar, ouvir não, e se sentir amado ao mesmo tempo. Quem teve compreensão da paternidade de Deus, recebeu humildade no seu coração, foi quebrantado por Deus, sabe esperar o agir de Deus, sabe ouvir o não de Deus e sabe se sentir amado ao mesmo tempo. Porque a minha relação com Ele não está baseada nas coisas que Ele tem feito para mim.
Eu simplesmente gosto dele. Eu fui humilhado dos meus projetos, eu desisti dos meus planos. Eu não estou com Deus por causa dos meus planos que eu quero que se concretizem. Eu aprendi a gostar dele, mesmo que nenhum dos meus planos se concretizem. Rebeldia e amargura acabam aqui. Gente amargurada não consegue ser amargurada e humilde ao mesmo tempo. Gente rebelde não consegue ser rebelde e ter intimidade com Deus ao mesmo tempo. Não existe, não é compatível intimidade, graça com rebeldia e amargura. Humildade não é compatível com amargura. Romanos capítulo 9. Versículo 3. O apóstolo Paulo diz: eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Queridos, Deus é livre em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus ama andar com pessoas livres. Terceiro lugar, quando Deus quer transformar alguém em seu amigo, Ele dá humildade para essa pessoa. Ele transforma essa pessoa em alguém livre. Quando Paulo diz no versículo 3 que ele mesmo desejaria estar separado de Cristo por causa dos seus irmãos, eu consigo imaginar como que na nossa cabeça não há a completa compreensão da soberania de Deus e da nossa responsabilidade. Mas ao mesmo tempo que nós não conseguimos entender os limites disso, nós somos chamados a uma vida de oração. Mesmo sem saber o que depende da minha oração e o que depende da ação de Deus, mesmo sem entender isso, porque a Bíblia não deixa a gente entender, mas o que Deus quis revelar na Bíblia é o que a gente precisa entender. Mesmo sem entender tudo, nós somos chamados para uma vida de oração, para uma vida de entrega e de busca, para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, para que nós sejamos esses quebrantados que Deus ama andar junto. Vamos orar?